Casos de zumbis, bruxas, demônios, seja o que forem, começaram a surgir com muito mais frequência do que nunca e está ficando cada vez mais difícil ignorar. As câmeras não mentem, e é justamente isso que torna esses encontros ainda mais aterrorizantes. O que você está prestes a conhecer está longe de ser normal. Em 2017, uma viatura policial que patrulhava uma estrada encontrou uma jovem se comportando de forma estranha e profundamente alarmante. As filmagens mostravam a garota na carroceria de uma caminhonete, movendo-se freneticamente e falando em uma língua desconhecida. Seus movimentos erráticos e comportamento perturbador foram descritos como antinaturais, lembrando o que alguns acreditavam ser uma transformação em zumbi, ou até mesmo uma possessão demoníaca. Pouco se sabe sobre o destino dessa jovem após o incidente, deixando sua condição um mistério. Talvez ela sofresse de uma doença ou infecção desconhecida, causando desorientação intensa e dor. Se fosse contagiosa, poderia ter representado um risco para outras pessoas. Em outro caso, uma fonte anônima divulgou imagens do que parecia ser um cadáver em decomposição caminhando dentro de uma casa abandonada, o que muitos acreditaram ser um verdadeiro zumbi. O mesmo autor dessas gravações também registrou vários zumbis presos dentro de uma ambulância, com um deles mordendo o outro e espalhando a infecção mortal. Esse episódio teria ocorrido na Índia, em 2022, quando pessoas se aglomeraram ao redor ao notarem que o veículo estava parado no meio da estrada. Um explorador, que invadiu uma antiga instalação secreta do governo já abandonada, fez uma descoberta arrepiante. Do lado de fora do cercado, uma mão subitamente se estendeu pelas grades. A figura que surgiu tinha olhos completamente pálidos, pele acinzentada e várias marcas de mordida pelo corpo. Assustado, o explorador não ousou investigar se havia mais criaturas como aquela ou qual seria a reação delas. Em uma vila remota de Bangladesh, alguns moradores tiveram um encontro assustador com uma figura misteriosa após o anoitecer. Ela surgiu do nada, demonstrando comportamento agressivo e deixando todos apavorados. Com esforço, a situação foi controlada, mas um detalhe deixou a cena ainda mais perturbadora. A figura parou de repente e seus olhos começaram a brilhar de maneira sobrenatural. Para muitos, aquilo não era humano, mas sim algo possuído por forças sombrias. Bruxas são conhecidas por sua aparência grotesca, mas uma registrada em vídeo conseguiu elevar esse terror a um novo patamar. Vista em uma floresta, não apenas observava alguém, mas também o seguia, mesmo depois de ser notada. Seu rosto, seus olhos, cabelos e mãos revelavam que não era uma bruxa comum, mas sim algo muito mais assustador e inteligente. O observador acreditava que sua expressão lembrava a de um zumbi. Até hoje, a intenção de persegui-lo permanece desconhecida, já que ela nunca se aproximou completamente. Em outro relato, um homem notou algo estranho a partir de seu quintal. À primeira vista, parecia apenas uma sombra no telhado de uma cabana. Mas ao observar melhor, percebeu que se tratava de uma figura humanoide, com a metade inferior semelhante à de um morcego, imóvel e observadora. Apavorado, correu para dentro de casa. Mais tarde, publicou o vídeo online e ele se espalhou rapidamente. Alguns espectadores acreditaram que fosse um ser metamórfico, enquanto outros juraram que se tratava do Manananggal, uma criatura lendária das Filipinas que se separa de sua metade inferior para caçar à noite. Depois disso, relatos de avistamentos semelhantes começaram a surgir na região, todos descrevendo a mesma figura espreitando silenciosamente dos telhados. Na Colômbia Britânica, no Canadá, um homem que se perdeu em uma floresta acabou cruzando seu caminho com algo que só poderia ser descrito como uma bruxa. Escondida atrás de uma árvore, assim que foi percebida, correu em sua direção e saltou sobre ele. O destino do homem parecia trágico, mas o simples fato de o vídeo ter sido publicado na internet indica que ele pode ter sobrevivido. Enquanto fazia um vídeo para o Instagram ao lado de sua esposa, descobriu algo sobre ela que nunca poderia imaginar. Ao ver uma simples mosca voando, sua suposta esposa agarrou o inseto de maneira natural, como faria um lagarto ou um sapo. Talvez por hábito, talvez sem perceber que o marido estava olhando diretamente para ela.
Em outra ocasião, um explorador entrou em um hospital abandonado sem saber que estava no lugar errado, na hora errada. Primeiro, encontrou um pedaço de carne ainda sangrando. Logo depois, foi surpreendido por uma figura perturbadora. Tinha o rosto monstruoso, vestia-se como uma boneca e se movia como um zumbi real. A criatura saltou em sua direção e até hoje não se sabe se o homem sobreviveu. Também em 2011, nos arredores de Portland, Oregon, uma equipe de investigadores paranormais registrou algo inexplicável. Em um porão abandonado, eles flagraram um ser que parecia humano, mas transformado, como se tivesse sido possuído por um demônio ou se tornado um zumbi. Ao serem notados, rapidamente trancaram as portas e se barricaram, sem jamais descobrir o que realmente era aquela entidade. Nem sempre os horrores vêm do sobrenatural. Um encanador, chamado para resolver um entupimento em um esgoto, encontrou algo aterrador. Dentro do cano havia uma massa grotesca, como uma membrana viva em decomposição, que parecia capaz de causar sérias consequências a quem a tocasse. No condado de Nassau, em 2007, câmeras de segurança de uma residência registraram uma invasão bizarra. Um ser de pele pálida e olhos brilhantes começou a entrar pela janela da cozinha. Antes de entrar completamente, parou, analisou o ambiente e recuou, deixando a janela aberta. O mais estranho foi a reação do gato da casa, que observou a criatura por alguns segundos e simplesmente se afastou, como se nada tivesse acontecido. Outra família viveu momentos de terror ao revisar imagens de sua câmera Ring. No vídeo, um pequeno humanoide, com garras afiadas, dentes irregulares e um rosto enrugado, encarava diretamente a lente. Ele não tocava a campainha, apenas permanecia parado, como se fosse um aviso silencioso. Na Indonésia, uma família registrou a própria filha amarrada e enrolada em um tapete. Segundo eles, a jovem havia sido possuída por um espírito poderoso. Para contê-la, foi necessário mantê-la presa por dias, até que especialistas espirituais fossem chamados para realizar rituais de libertação. Em uma vila isolada, um homem foi atacado no escuro. Enquanto fazia suas tarefas, algo caiu sobre suas costas. Ele conseguiu se livrar da criatura, mas pouco depois, outro morador encontrou um ser bizarro, com enormes chifres e uma boca deformada, farejando o corpo desacordado. Ao perceber que estava sendo filmado, desapareceu rapidamente na escuridão. Nem mesmo os esgotos estão livres de horrores. Um especialista em controle animal foi chamado quando uma criatura estranha foi vista dentro de um cano de drenagem. Apesar de parecer agressiva, não atacou. Vários curiosos se reuniram para observar enquanto o especialista tentava fazê-la sair. Casas assombradas também podem ser habitadas. Um morador anônimo filmou uma noite aterrorizante em seu próprio apartamento. Tudo começou com uma queda de energia. À luz do celular, ele viu um tapete se mover sozinho. Pouco depois, uma entidade sobrenatural apareceu no corredor, cercada por fogo. O homem conseguiu escapar com vida, mas nunca mais voltou para o local. No Egito, um grupo de campistas, em uma área deserta nos arredores do Cairo, percebeu algo estranho se aproximando. À distância, a figura parecia apenas caminhar lentamente em direção ao acampamento, mas sua presença transmitia apenas más vibrações. Eles decidiram esperar para ver o que era, sem imaginar o que estavam prestes a enfrentar. Por fim, até mesmo o sono pode ser invadido pelo mal. Uma jovem foi gravada por uma câmera enquanto dormia. No meio da noite, ela se levantou abruptamente, possuída por algo sombrio, e ficou parada, encarando fixamente a câmera. Após alguns instantes, deitou-se novamente, como se nada tivesse acontecido. Um vídeo gravado por um familiar preocupado mostrava algo perturbador. Ele relatava que, tarde da noite, sua parente emitia rugidos horríveis, sons que lembravam mais um animal selvagem do que um ser humano. A inquietação foi tanta que a família decidiu instalar uma câmera para investigar. O cumprimento da casa mal assombrada. Normalmente, encontros em casas assombradas não são tão diretos. Porém, 2 aventureiros compartilharam um vídeo no TikTok que mostrava uma cena de arrepiar. Ao entrarem em uma casa abandonada no meio da floresta, depararam-se quase imediatamente com uma figura assustadora. Segundo um deles, parecia ser uma bruxa.
Para o outro, tratava-se de uma entidade sobrenatural materializada. O encontro foi súbito e tão impactante que parecia mais um aviso do que uma simples aparição. A boneca que ganhou vida. Em 2023, em um parque de diversões, surgiu uma filmagem inquietante. Uma pequena boneca parecia se mover sozinha, como se tivesse vida. Ela segurava a câmera e filmava como uma pessoa comum, lembrando cenas de filmes de terror como os de Chucky. Enquanto girava em círculos registrando o ambiente, alguns acreditaram que aquilo era mais do que um brinquedo, talvez algo paranormal, possivelmente ligado ao espírito de uma criança perdida que tentava se comunicar do além. A bruxa em oração. Durante a exploração de uma casa abandonada, um aventureiro esperava encontrar apenas poeira e paredes em ruínas. Mas, diante da porta, surgiu uma mulher, vestida de branco, cujos movimentos antinaturais revelavam que não era humana. O explorador, escondido atrás da porta, observava em silêncio, mas era tarde demais. A entidade já havia percebido sua presença. A figura negra. O folclore indonésio fala de um espírito maligno conhecido como o Contador Negro. Em 2014, um acampante afirmou ter encontrado um deles próximo à sua barraca. O vídeo daquela noite mostrava uma figura negra imóvel, que lentamente inclinava a cabeça em movimentos hipnóticos, quase como se lançasse um feitiço. Alguns acreditam que o homem, sem saber, tinha algum tipo de ligação com o passado daquele espírito. Outros apontaram para a fase da lua durante o encontro, dizendo que isso poderia ter intensificado a atividade espiritual. O confronto com o espírito. Na Europa, um youtuber e seu cinegrafista investigavam um antigo hospital psiquiátrico abandonado. No corredor principal, eles foram surpreendidos por uma figura espiritual que bloqueava sua passagem. Poucos segundos depois, o espírito desapareceu, afundando pelo chão de concreto. Mas a sensação dos exploradores era de que ele poderia ressurgir a qualquer momento bem diante deles. O choro vindo do túmulo. O horror é ainda maior quando o som do além vem de um cemitério. Um visitante que rezava no túmulo de um ente querido ouviu um choro vindo de dentro da terra. Investigando, descobriu uma pequena abertura na lateral do túmulo coberto por uma laje de concreto. Embora o corpo estivesse enterrado a vários metros de profundidade, os lamentos podiam ser ouvidos com clareza, como se alguém ainda estivesse vivo lá dentro. O retorno à vida. Em um funeral, durante a despedida de uma mulher, os presentes ficaram em choque quando seus olhos se abriram de repente, como se tivesse voltado à vida. Alguns acreditaram que era um fenômeno espiritual, talvez uma possessão. O vídeo foi interrompido no momento em que um parente se aproximava do caixão para verificar, instante em que os olhos da mulher lentamente se fecharam outra vez. A magia negra que deu errado. Em uma aldeia remota da Indonésia, um homem e seu cúmplice realizavam secretamente um ritual de magia negra para invocar um djinn. Símbolos eram desenhados no chão, cânticos ecoavam e por um momento parecia que a invocação estava funcionando. Até que um estrondo inexplicável surgiu de outro cômodo. Mais tarde, especialistas disseram que de fato algo foi invocado, mas alertaram que nem todos os espíritos obedecem facilmente. E alguns podem ser extremamente agressivos. O fantasma da escada. Certa noite, uma mulher descia as escadas de sua casa quando congelou de repente e, em pânico, saiu correndo. Mais tarde, ao rever as imagens da câmera de segurança, descobriu-se a razão. Uma figura escura e translúcida estava diante dela, bem no meio da escadaria. Sua presença era nítida demais para ser confundida com um truque de luz ou sombra. Muitos acreditaram que aquilo era a prova real da existência de fantasmas. O metamorfômago, câmeras de segurança, também registraram algo ainda mais perturbador. Tarde da noite, diante de uma casa silenciosa, uma névoa apareceu no campo de visão. Mas, em vez de se dissipar, a fumaça começou a tomar forma até se transformar em uma figura humanoide completa. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, simplesmente caminhou pela rua e desapareceu na escuridão.
Essas histórias, por mais assustadoras que sejam, nos lembram que o desconhecido sempre desperta medo e fascínio. Há coisas que a ciência ainda não consegue explicar e talvez nunca consiga. O importante é manter a mente aberta, mas também os pés no chão, entendendo que muitas vezes o terror maior pode estar naquilo que não compreendemos. Se você gosta desse tipo de mistério e quer ver mais conteúdos como esse, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais histórias sombrias e intrigantes para você.